Boa tarde, gente. Meu nome é Danila e eu fiquei responsável por falar sobre o artigo intitulado Óleos Essenciais e Vegetais no controle in vitro de Coletótrichum gloeosporioides. Foi escrito pelos alunos da Universidade Unicastelo, que fica localizada em Fernandópolis, São Paulo. Então, dando início, os autores trazem a principal preocupação que os agricultores têm na produção de frutas, relacionado principalmente à manifestação de doenças na fase do pós-colheita. Dentre essas doenças, a antracnose se apresenta como uma doença de pós-colheitas de maior ocorrência nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, ocasionadas pelo fungo Coletótrichum gloeosporioides, podendo atingir frutas como goiaba, caju, mamão, maracujá, banana, manga e dentre outros. Como podemos ver na imagem, um exemplo de uma fruta com características da antracnose, com manchas escuras. As perdas de pós-colheita em frutos, antes de chegarem às mesas dos consumidores, em muitos casos são superiores a 50%, e às vezes os que chegam nem sempre apresentam uma boa qualidade. O controle químico com fungicidas, aplicado como medida isolada, não atua de forma satisfatória na redução das perdas provocadas pela doença. Ou seja, além de que, como sabemos, que o uso contínuo e intensivo de agentes químicos interrompe o controle biológico natural, trazendo problemas ambientais e muitas vezes o surgimento de patógenos resistentes, ocasionando surto de doenças. Por isso, o uso indiscriminado de agrotóxicos tem levado a uma busca por produtos e tecnologias alternativas de controles que sejam capazes de reduzir o uso desses compostos químicos na produção dos alimentos. Então, sendo assim, os meios alternativos que esses produtores terão é a busca de plantas dotadas desses compostos que são capazes de substituir os atuais produtos químicos, que são uma alternativa bastante promissora e de grande importância econômica e também ecológica. Ainda na introdução, os autores mostram uma variedade de plantas que podem ser resistentes a diversos patógenos, incluindo substâncias com características fungicidas, em estudos realizados com óleos essenciais e também extratos aquosos, justamente devido a essa ação fungitóxica. Então, diante da importância que essa doença, a antracnose, representa para o pós-colheita das frutíferas, os óleos essenciais e vegetais eles têm se mostrado fungicidas potenciais para o seu controle, na inibição do crescimento desses fungos fitopatogênicos pelos antimicrobianos naturais, que é devido às substâncias bioativas que são encontradas nas plantas. Então, diante desse contexto, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito inibitório desses óleos vegetais e essenciais no controle in vitro do fungo causador da antracnose, com a finalidade de determinar as concentrações inibitórias mínimas e as concentrações fungicidas mínimas e a sobrevivência do fungo na presença dos óleos em função do tempo. Então, partindo para os materiais e métodos, foram utilizados 3 óleos vegetais e 10 óleos essenciais. Então, aí surgiu a pergunta: qual a diferença de óleo vegetal e óleo essencial? E vi que os óleos vegetais são substâncias que são ricas em ácidos graxos, vitaminas e nutrientes, como por exemplo os sais minerais. Eles podem ser provenientes de plantas oleaginosas e obtidos a partir de técnicas de prensagem a frio de grãos, como milho, soja, castanha,
semente de uva. Então, os líquidos dos óleos vegetais possuem uma volatilidade menor que os óleos essenciais e também uma viscosidade maior. E já o óleo essencial vai ser aquele princípio ativo natural que tem um poder volátil grande, ou seja, maior que o óleo vegetal, e podendo ser proveniente de folhas, flores, caules e dentre outros componentes das plantas. Tá? A diferença foi basicamente essa. Então, dando continuidade aqui aos materiais e métodos, os 3 óleos vegetais utilizados no estudo foram o NIM, o de copaíba e o de coco. E os óleos essenciais utilizados foram citronela, canela, cravo da Índia, capim-limão, manjericão, gengibre, eucalipto, limão, melaleuca, hortelã, como representados nas imagens. O experimento foi realizado na Universidade Unicastelo, localizada em Fernandópolis, em São Paulo, no período de janeiro a julho de 2014. As concentrações dos óleos que foram utilizados variaram de 0 a 100% e o controle negativo. E a atividade antifúngica foi avaliada pelo método de microdiluição em placa de 96 poços, seguindo os protocolos do Clinical Laboratory Standards Institute. Todos os óleos essenciais e vegetais utilizados nesse estudo foram adquiridos em comércios especializados. Especificamente, os óleos essenciais e vegetais de coco e de copaíba foram adquiridos através da bioessência e o óleo de NIM, base NIM. E foi utilizado também uma linhagem padrão do fungo que foi adquirida pela Fundação André Torcello, que fica localizada em Campinas, São Paulo. A concentração inibitória mínima dos óleos essenciais foi determinada seguindo os protocolos do CLSI, utilizando também o método de microdiluição em placas. E já a concentração fungicida mínima foi determinada depois que foram obtidos os resultados da concentração inibitória mínima. Uma vez que essas duas concentrações foram determinadas, elas foram utilizadas para avaliação do crescimento fúngico na presença dos óleos, em função do tempo, para que assim fossem determinadas as curvas de sobrevivência de acordo com a metodologia descrita por Sforcing et al. Os ensaios foram desenvolvidos em quadruplicata. Para a redução da carga microbiana a valores nulos, a avaliação do tempo das contagens microbianas foram realizadas a cada 10 minutos e analisadas de acordo com suas respectivas variações percentuais em cada período avaliado. O período referente à análise da contagem microbiana foi de 0 a 100 minutos. E já a avaliação da contagem microbiana ao longo do tempo da exposição do fungo ao óleo essencial foi avaliada pela abordagem da variação da contagem microbiana percentual, com a intenção de observar as variações da contagem microbiana ao longo do tempo estudado. Esses dados foram avaliados por meio do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. De acordo com os resultados, o fungo causador da antracnose se mostrou sensível aos óleos essenciais e também aos óleos vegetais. Como a gente pode perceber aí, destacado em vermelho, foi possível determinar as concentrações fungicidas mínimas para cada um dos óleos, que variaram desde 0,8% a 100%. Já o teste de comparação múltipla forneceu dados que pressupõem maior eficácia dos óleos de melaleuca, copaíba, capim-limão e NIM,
sendo que os mesmos também apresentaram maiores reduções da contagem microbiana, como vistos na tabela 2. Observando agora a figura 1, os compostos bioativos desses óleos foram mais eficazes, sendo que para melaleuca, copaíba e capim-limão foram necessários 40 minutos de exposição para que a carga microbiana fosse eliminada, enquanto que para o óleo de nim foram necessários somente 30 minutos para que surtisse o mesmo efeito. Segundo Martínez, o óleo de semente de nim tem uma maior eficiência, devido à azadiractina presente nas sementes em relação ao extrato das folhas. E de acordo com Solini et al., os óleos de nim, soja, copaíba e jatobá apresentaram atividade fungicida in vitro sobre a antracnose, sendo que os óleos de soja e de nim reduziram em maior grau a gravidade da doença. A atividade antifúngica do óleo de copaíba está relacionada à presença de substâncias químicas, entre elas os diterpenos, como o ácido copálico, e os sesquiterpenos, como o beta-bisaboleno e o beta-cariofileno. Já em relação à melaleuca, existem poucos relatos na literatura sobre pesquisas realizadas para o controle de micro-organismos fitopatogênicos. As poucas pesquisas disponíveis que se aplicam a esse controle são de doenças humanas e de outros animais. Barbosa et al. Observaram a atividade fungicida do óleo de melaleuca sobre o Coletótrichum musai nas concentrações de 50, 75, 100 e 125 microlitro por litro, enquanto que Marinelli et al. Verificaram a inibição total do crescimento de Coletótrichum gloesporioides na concentração de 0,46%. E estes resultados colaboram com os obtidos na presente pesquisa, na qual o óleo de melaleuca apresentou atividade antifúngica na concentração de 0,8% em 40 minutos de exposição para eliminação da carga microbiana. Sendo assim, considerando que o óleo de melaleuca tem como principal componente ativo terpineol, em 42%, isso explicaria a eficácia apresentada no controle contra o fungo da antracnose. Segundo a tabela 2, o óleo essencial de manjericão também demonstrou uma redução efetiva na contagem microbiana. Porém, o óleo necessitaria de uma concentração fungicida mínima de 100%, no que se tornaria inviável a sua utilização no controle in vivo deste fitopatógeno, devido à necessidade de grandes volumes a serem empregados, e isso implicaria em um elevado custo para o produtor. Já em relação aos óleos de hortelã e cravo da Índia, foram os que apresentaram menor variação percentual, pressupondo que o micro-organismo resistiu por mais tempo à ação dos compostos bioativos componentes nos óleos, de acordo com a tabela 2. E tal resultado foi comprovado pelo tempo que os mesmos necessitaram para anular a carga microbiana, sendo que 90 minutos para o óleo de hortelã e 100 minutos para o cravo, de acordo com a figura 2. Portanto, com os resultados obtidos nessa pesquisa, é possível sim a utilização dos óleos essenciais para o controle do fungo da antracnose, sendo que o efeito antifúngico desses óleos sobre este fungo depende da planta e da concentração empregada, como discutidos anteriormente. Então, todos os óleos essenciais e vegetais apresentaram atividade antifúngica sobre o fungo. No entanto, para o óleo de melaleuca, a concentração inibitória mínima e a concentração fungicida mínima de 0,8% constata a sua ação fungicida. E também o óleo de nim
apresentou maior redução da carga microbiana em função do tempo de exposição, sendo necessários apenas 30 minutos para a anulação da contagem microbiana do fungo da antracnose. Então, estes foram os resultados obtidos a partir dessa pesquisa. Obrigada!